análise da variação da receita, nesse caso da Lela Dreams. Olha o que aconteceu na receita da Lela Dreams. Se você olhar aqui na receita, na linha da receita, você vai ver que na linha da receita, a Lela Dreams entre 216 mil, que deveria ser a receita dela, para 164.500, ela perdeu R$ 51.500. R$ 51.500. E aí, a gente sabe o seguinte, que a receita é composta por dois atributos, o volume vezes o preço. Isso mostra a receita. E aí eu posso ter ou variação de preço, ou posso ter variação de volume. As duas questões, ou variação de preço ou variação de volume, impactam a receita total que você estimou. Então, agora, se você falar assim, qual que é a diferença da receita? A diferença da receita é fácil, 51.100. Entre a receita orçada e a receita realizada. Agora, a variação da receita é outra coisa. Diferença é uma coisa, variação é outra. Diferença é o que você pretendia e o que obteve. Agora, a variação é o estudo, se houve variação de preço ou se houve variação de volume. Então, para olhar a variação, eu posso fazer isso aqui, ó. Preço projetado menos preço real vezes volume real. Eu tenho a variação do preço. Qual o impacto da variação do preço? E se eu fizer volume orçado menos volume real e multiplicar pelo preço projetado, eu vou ter o impacto da variação de vender mais ou menos. Então, para fazer esse tipo de análise, eu posso, então, montar o seguinte esquema. Do lado de cá, eu coloco a receita real. Aí a receita real, preço real vezes volume real. No outro lado, eu coloco a receita projetada. Preço projetado vezes volume projetado. Então, daqui para cá, eu tenho, daqui para cá, eu tenho a diferença entre a receita projetada e a receita realizada. Para achar a variação, qual foi o impacto da variação do preço, qual foi o impacto da variação da quantidade, aí eu preciso dessa coluna do meio. O que eu vou fazer nessa coluna do meio para poder diferenciar a variação do preço da variação da quantidade? Vou fazer o seguinte, ó, pegar o volume real do lado de cá e multiplicar pelo preço projetado do lado de lá. Vou fazer isso. Aí você fala, professor, que doideira é essa? Ficou bagunçado, por que você misturou um lado com o outro? Simples, já vou te mostrar. Se eu comparar esses dois produtos para cá, ó, você vai ver volume aqui, real, volume real lá. Preço projetado aqui, preço real aqui. Ou seja, a diferença daqui para cá vai ser o impacto da variação do preço, se eu vendi mais barato ou mais caro. E quando eu comparar daqui para cá, você vai observar o seguinte, o preço é o mesmo. O que variou? Variou o volume. Então, a diferença desse produto daqui para cá vai ser o impacto da variação da quantidade. Então, eu tenho variação do volume ou quantidade e o impacto da variação do preço. Se eu pegar, então, esse esquema que eu acabei de te mostrar aqui e aplicar com os valores de venda do bolo da Lela Dreams, como é que ficaria? Olha só como é que ficaria. De um lado, vou colocar a receita projetada. A gente esperava vender cada bolo a R$ 24,00 e o volume projetado seria 9.000 bolos. Legal. E do outro lado, nós vamos colocar agora o que realmente aconteceu. O que realmente aconteceu foi R$ 23,50 o preço real e foram só 7.000 bolos. Então, de 216 para 164.500, 51.100. 51.100. Está aí, ó, 51.100. Então, para a gente ver, só de olhar aqui as duas extremidades, a gente já sabe. Vendi 50 centavos mais barato e vendi 2.000 bolos a menos. Então, eu vou ter tanto impacto do preço, quanto impacto do volume ou da quantidade. Para que a gente possa, então, dos 51.100, saber o que é impacto do preço e do volume,
eu vou fazer a coluna do meio. Quantidade real de bolo vezes o preço projetado do bolo. Ó, vou fazer isso. E aí eu chego a 168. Então, se eu comparar agora 168 com 164.500, eu vou ter a variação de preço. R$ 3.500 é o quanto eu perdi de receita por vender o bolo 50 centavos mais barato. E se eu comparar agora daqui para cá, eu vou ter 48 mil, que é a variação do volume. Qual foi o impacto de se vender 2.000 bolos a menos? O impacto, então, foi R$ 48 mil. A soma de 48 com 3.500 explica o 51. Beleza? Então, agora, a gente pode aprofundar a análise olhando, então, variação de preço e variação de quantidade de qualquer insumo.